Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Gregório, rogai por nós. nosso comprolepia. Benedicta Virgem Maria. Bom, o canto gregoriano. Me pediram para dar essa aula aqui sobre a história do canto gregoriano. Esse tipo de aula não é uma aula que eu gosto de dar. Enfim, eu não sou muito bom com essas aulas de história, sou mais uma pessoa um pouco mais prática. Mas eu fiz o possível aqui, eu tinha algum material já um pouco pronto. Acabei acrescentando algumas coisas. De forma que espero que vocês aproveitem. Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que é o canto gregoriano? O canto gregoriano é o canto próprio da Igreja Católica. Constituído totalmente por orações, em grande parte salmos, ele tem a função de glorificar a Deus, aumentando o decoro e esplendor das ações litúrgicas e convocar a atenção dos fiéis, despertando sua piedade para os sagrados textos, a fim de que se aproveitem eficazmente os frutos da graça, próprios da celebração dos sagrados mistérios. Então essa é uma definição do canto gregoriano, que é um pouco mais espiritual. Uma definição um pouco mais técnica, voltada para a música: o canto gregoriano é um gênero de música vocal monofônica, com uma única melodia, certo? Não acompanhada ou acompanhada apenas pela repetição da voz principal como um órgão, com um ritmo livre e não medido, utilizada para o ritual da liturgia católica romana. Então, basicamente, o que é? É uma única melodia, certo? Sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma voz, nenhuma outra melodia que se distingua dessa primeira, certo? Uma única voz. E de ritmo livre. O que significa ritmo livre? Ritmo livre não quer dizer que não tem um ritmo, só quer dizer que não é um ritmo mensurado, não é um ritmo regular, certo? Então, um exemplo aqui, eu toco para vocês. O Aleluia da festa da Assunção de Nossa Senhora. Esse Aleluia, então, foi extraído da missa da Assunção de Nossa Senhora. Vocês puderam notar que é uma única melodia. E por que o gregoriano só tem uma única melodia? Que é justamente para dar destaque para o texto, que é o principal.
Como o gregoriano ele é composto por orações, o principal dele é que justamente os fiéis se aproveitam das orações e aproveitem justamente o ornamento da música para chamar uma atenção e despertar o interesse dos fiéis no texto sagrado. Ok? Bom, agora que já temos uma definição do que é o canto gregoriano, vamos ver qual a importância do canto gregoriano, por que ele é importante. Então aqui, para justamente demonstrar essa importância do canto gregoriano, eu peguei aqui uns trechos do moto próprio Trale Solitude de São Pio X, sobre a música sacra. Então, a música sacra, como parte integrante da liturgia solene, participa do seu fim geral, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. A música concorre para aumentar o decoro e esplendor das sagradas cerimônias. E assim, como seu ofício principal é revestir de adequadas melodias o texto litúrgico proposto à consideração dos fiéis, assim o seu fim próprio é acrescentar mais eficácia ao mesmo texto, a fim de que, por tal meio, se excitem mais facilmente os fiéis à piedade e se preparem melhor para receber os frutos da graça, próprios da celebração dos sagrados mistérios. Essas qualidades se encontram em grau sumo no canto gregoriano, que é, por consequência, o canto próprio da Igreja Romana, o único que ela herdou dos antigos padres, que conservou cuidadosamente no decurso dos séculos, em seus códigos litúrgicos, e que, como o seu, propõe diretamente aos fiéis, o qual estudos recentíssimos restituíram a sua integridade e pureza. Por tais motivos, o canto gregoriano foi sempre considerado como o modelo supremo da música sacra, podendo, com razão, estabelecer-se a seguinte lei geral: uma composição religiosa será tanto mais sacra e litúrgica quanto mais se aproxima no andamento, inspiração e sabor da melodia gregoriana, e será tanto menos digna do templo quanto mais se afastar daquele modelo supremo. O canto gregoriano deverá, pois, estabelecer-se amplamente nas funções do culto, sendo certo que uma função eclesiástica nada perde da sua solenidade, mesmo quando não é acompanhada senão da música gregoriana. Procure-se, nomeadamente, restabelecer o canto gregoriano no uso do povo, para que os fiéis tomem, de novo, parte mais ativa nos ofícios litúrgicos, como se fazia antigamente. Ainda na Institutio Generalis Missalis Romani, tem essa exortação ainda tratando sobre a importância do canto gregoriano. O apóstolo exorta os fiéis que se reúnam à espera da vinda do Senhor, a que unam as suas vozes para cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. O canto é sinal de alegria do coração. Bem dizia Santo Agostinho, cantar é próprio de quem ama. E vem já de tempos antigos o provérbio: quem bem canta, 2 vezes reza. Deve ter-se, pois, em grande apreço o canto gregoriano na celebração da missa, de acordo com a índole dos povos e a possibilidade de cada assembleia litúrgica. Embora não seja necessário cantar sempre, por exemplo, nas missas feriais, todos os textos que, por si mesmos, se destinam a ser cantados, devem, no entanto, procurar-se com todo o cuidado que não falte o canto dos ministros e do povo nas celebrações que se realizam nos domingos e festas de preceito. Dado que hoje é cada vez mais frequente o encontro de fiéis de diferentes nacionalidades, convém que eles saibam cantar em latim, pelo menos algumas partes do ordinário da missa, sobretudo o símbolo da fé, nas suas melodias mais fáceis. Então aqui tem um pouco da importância do canto gregoriano. Por que é importante saber cantar? Hoje, com o avanço da missa tridentina, graças a Deus, a gente tem notado por aí em alguns apostolados que muita gente tem interesse em aprender o canto gregoriano, mas poucas pessoas conhecem e não sabem sua importância. Como é que se forma? O que é importante? Pelo menos no começo, para esse pessoal, que eu dou como uma dica, né? Tenta cantar o que é mais simples, o que se repete sempre, que é o ordinário da missa, que é o Kyriale, certo? Por que é importante saber cantar o canto gregoriano? Porque é um símbolo da unidade da igreja, certo? Por ser composto de orações, mostra também a santidade da igreja, e também, como eu já repeti, inclusive, perdão, perdi o fio. Por causa dos textos sagrados é santo, e por causa do latim, que é a única língua oficial da igreja, inclusive a língua onde se canta o gregoriano, mostra também a unidade da igreja. Então, qualquer missa que eu vá assistir fora daqui de São Paulo, por exemplo, se eu for assistir uma missa tridentina, eu vou saber cantar, porque é justamente em latim,
e mostram a unidade da igreja. Tudo bem? Origem e desenvolvimento do canto gregoriano. O canto gregoriano, então, teve sua origem no canto judaico. A música judaica era toda baseada na Sagrada Escritura. Os apóstolos eram todos judeus e conheciam os hinos e o canto dos salmos. Uma prova de que o canto gregoriano vem desde os apóstolos é que São Paulo escreve em Efésios: louvai a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, a igreja, no começo, já cantava. Aqui tem um exemplo de como eram cantados os salmos pelos judeus. Já dá para perceber uma certa semelhança com a tonalidade dos salmos. Essa aqui é a tonalidade de Salmo 1, certo? Fá, sol, lá, 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 tá, lá, sol, lá, 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 sol, fá, sol, lá, sol, fá. A cadência aqui em Fá. Vocês viram aqui? Não aparece, né? Essa cadência aqui em F, ok? Então percebam como nesse canto aqui é possível notar essa ascendência, Fá, Sol, Lá, o Si bemol inclusive, depois a cadência Sol, Sol, Fá. Conseguiram notar certa semelhança? Ele estava cantando um salmo? Um salmo, Salmo 8. Em hebraico. Em hebraico. Certo? Então, já dá para ver essa influência da música judaica dentro do canto gregoriano, pelo menos no canto dos salmos. Bom, então, há 2000 anos atrás, o catolicismo deixava Jerusalém e os territórios sírio-palestinos e expandia-se em direção ao mar Mediterrâneo. Sabe que no princípio da igreja, muitos dos salmos e cânticos judaicos foram utilizados. Naquele tempo não havia uma organização central e por isso cada região celebrava a liturgia em seu idioma, quer fosse em Jerusalém, na Síria, no Egito. Essa diversidade de línguas permanece até hoje nas regiões do leste europeu. Então imagine, com os apóstolos se espalhando pelo mundo, os cânticos começaram a ser cantados nas línguas locais, justamente no princípio da igreja, para que os fiéis pudessem aproveitar também da música litúrgica. A partir do século III, o latim tornou-se a língua oficial do culto romano. No oeste europeu, todas as grandes regiões possuíam um repertório de hinos em latim. Havia o canto hispânico, também conhecido como moçárabe, o canto romano, o canto beneventano do sul da Itália, o milanês, que é o ambrosiano, e um ou mais cânticos galicanos, mais ou menos da região da França. Estes cantos, então, foram sumindo com o tempo, permanecendo apenas no estilo ambrosiano, que foi escrito no século XII, onde há registro no século XII. Do século III até o século V, pouca coisa se conhece, uma vez que toda a tradição é ensinada oralmente, com raríssimos manuscritos. Então, desde o princípio dos apóstolos até mais ou menos o meio da Idade Média, tudo era tradição oral. Então, os mais velhos ensinando os mais novos, e todos os cânticos eram através da tradição oral. Foi com o fim das perseguições, depois do século IV, e depois das construções das grandes basílicas, que se começou a ter alguma organização dos cantos litúrgicos. Por volta do século VI, a música litúrgica começou a florescer graças ao Papa Gregório I, São Gregório Magno. Podemos mencionar 3 grandes obras relacionadas à música durante seu pontificado. Ele colheu, selecionou, organizou e compôs peças, dando a cada um lugar no tempo litúrgico. Então ele fez uma compilação e organizou diversos cantos para tempos litúrgicos específicos. Então, Advento,
Natal, Quaresma, etc. Reformou e levou à perfeição cantos que já estavam em uso, e fundou as escolas cantorum. O que eram as escolas cantorum? Era um grupo de músicos que dedicavam todo o seu tempo para compor e executar canções sacras. Então, cada grande basílica, cada igreja que tinha uma certa importância, tinha o seu grupo de escola cantorum. Eles eram responsáveis pelo quê? Por retrabalhar, reconstituir as músicas da tradição antiga, a fim de dar um caráter musical mais elaborado. Então, dos cantos antigos já se tinha uma intenção de retrabalhar e melhorar esses cantos. Eram também responsáveis por compor cantos específicos para novas circunstâncias, como, por exemplo, a entrada do celebrante. Um introito, certo? Foi desta fundação que nasceu a chamada Escola Romana, e foi devido à importância da obra realizada por São Gregório que o canto litúrgico se chamou Canto Gregoriano, justamente por causa dessa grande organização de São Gregório. Mais para frente eu vou tratar um pouco sobre a história de São Gregório, uma breve história da vida dele. Este canto, então, espalhou-se pela Inglaterra, especialmente pela França, com Pipino Breve e Carlos Magno, que protegeram e adotaram a liturgia romana. Essa adoção levou à supressão da liturgia galicana, e com o encontro do repertório romano e do galicano, houve uma mistura entre as línguas. E os cantos, entre as línguas e os cantos dessa época eram uma espécie de híbrido das duas línguas. Com o passar do tempo, os outros cantos, ambrosiano, ambrosiano nem tanto, porque ainda tem ainda hoje, moçárabe, beneventano, foram sendo suprimidos e se restou somente o canto gregoriano, que é uma mistura do canto galicano com o canto romano. Ok? No reinado de Carlos Magno, os diáconos Petros e Romanos, enviados pelo Papa Adriano, fundaram as duas célebres escolas de Metz e San Galo. Essas escolas são importantes porque quando o Soleme vai fazer mais para frente eu vou fazer um grande estudo sobre os manuscritos antigos para tentar fazer uma restauração do canto gregoriano, eles vão se basear muito nos manuscritos antigos. Então tem a escola de Metz, San Galo, Laon, da Aquitânia também. Então essas escolas, os manuscritos dessas escolas vão ser muito importantes na hora da restauração. Do século VI até o século VIII houve um grande apogeu do canto gregoriano. Bom, um pouco da história de São Gregório Magno. São Gregório nasceu em 540 na família de Anitte. Devido à importância de sua família, muitos de seus parentes tinham papéis importantes na República de Roma. As altas funções de seus ancestrais prepararam tudo para que naturalmente ele se tornasse o prefeito de Roma, assim como Ambrósio havia sido em Milão. Seu próprio pai fez uma grande carreira na administração civil de Roma. Sua família tinha longa história de fidelidade ao Papa, sendo que seus pais e duas tias foram canonizados e são santos hoje. Em 570, com 30 anos, São Gregório acabou assumindo a prefeitura de Roma. Em 575, o pai dele morre. Então, São Gregório, nessa época, tinha 35 anos e tornava-se herdeiro de uma das maiores fortunas de Roma. Cumprindo os 5 anos obrigatórios do seu cargo de prefeito em Roma, São Gregório decide finalmente tornar-se monge beneditino, retirando para Montelitos, onde transformou a casa de seu pai em um mosteiro dedicado a Santo André. O autor de São Gregório fundou 6 mosteiros na Sicília e um em Roma. Entre 575 e 579, o Papa Bento I pede que São Gregório torne-se um de seus 7 diáconos. Tornando-se diácono, e com a fama de sua competência, o Papa pede que ele administre os bens da igreja distribuindo aos pobres. Pouco depois, o sucessor de Bento I, Pelágio II, envia São Gregório como seu núncio a Constantinopla e permanece 6 anos acompanhando o imperador Tibério II. Em 585 ele retorna para Roma, onde encontra grande decadência moral e material, que procura remediar através do apostolado. Ele combate pregando a pobreza, oração e o estudo. Em janeiro de 590, o Papa Pelágio II morre vítima da peste. O clero decidiu unanimemente que São Gregório deve ser o Papa. Entretanto, ele se retira para as montanhas, fugindo da incumbência, uma vez que se julgava indigno. Em agosto de 590, 7 meses depois, ele é encontrado pelo povo e decide aceitar a providência, sendo coroado em 3 de setembro de 590.
É engraçado ver até que depois, por causa disso, São Gregório acaba adotando o lema servorum Dei, o servo dos servos de Deus. Se não me engano, foi ele que disse isso, que assumiu esse título. Como Papa, São Gregório conteve diversas invasões dos bárbaros, inclusive convencendo-os a desfazerem cercos e convertendo-os. São Gregório escreveu diversos comentários ao Evangelho e escreveu a regra pastoral, o Manual de Santidade para os Padres. Organizou de forma inigualável a liturgia neste âmbito. Neste âmbito, sua maior obra foi o canto gregoriano. O fato de cantarmos o Kyrie 9 vezes na missa, 3 vezes Kyrie, 3 vezes Christe e 3 vezes Kyrie, foi organizado por São Gregório. O fato de se cantar também o Aleluia em todos os tempos litúrgicos, com exceção dos tempos de penitência, foi a organização dele também. Ele acrescentou as palavras Dies que nostros in tua pace disponas ao Anciditur e também organizou o canto do Pater Noster no final do cânon. Os textos das epístolas e evangelhos fixos em cada missa também foram organizados por ele. São Gregório morreu em 12 de março de 604 e seu pontificado foi de 14 anos. Sua inigualável santidade e capacidade fizeram dele um dos papas mais importantes da história. Então esse foi o reinado de São Gregório. Vamos ver agora então um pouco da decadência do canto gregoriano. Por incrível que pareça, a maior causa da decadência do canto gregoriano foi sua forma escrita. Durante o século IX, X e XI, desenvolveram o processo de escrita das melodias gregorianas. Entretanto, os primeiros manuscritos não indicavam a altura das notas e intervalos entre elas. As indicações foram voltadas para o ritmo e a interpretação da tradição oral. Entretanto, com a difusão de novos manuscritos, a tradição oral foi se perdendo. Então, vocês imaginem, todo o canto era ensinado de boca em boca. Quando começou a se escrever, os primeiros manuscritos não se tinha um sistema para adequar as notas. Quais notas que eram cantadas? Se era Dó, se era Ré, se era Sol, enfim. Então, eles se dispunham disso daqui, que era o texto e alguns indicações do Neumann. Então, nisso aqui, por exemplo, isso aqui é o Introito Justus. Justus ut palma florebit. Esses risquinhos aqui em cima que vocês veem dão justamente uma noção de quando a melodia sobe e quando a melodia desce. Então, era uma referência para aqueles que já sabiam ou já tinham ouvido na hora de cantar, saber reproduzir corretamente. Sim, um reforço para a memória. Mas, depois disso, foram se desenvolvendo formas escritas. Então, já com uma espécie de sistematização. O principal... Quem fez essa sistematização foi Guido de Arezzo. A gente vai começar a ver depois como ele fez isso também. Começou o sistema de 4 pautas, de 4 linhas, né? Instituindo também uma clave e depois você consegue identificar as notas. A gente vai ver mais para frente. A segunda causa do declínio do canto gregoriano foi o uso dos tropos e das sequências. Por achar os cantos melismáticos difíceis para o povo acompanhar, introduziram-se textos em certas melodias, a fim de torná-los praticamente monossilábicos. Isto deu fim a toda a rítmica gregoriana. Outra causa da decadência do gregoriano foi o nascimento da polifonia. Com seu desenvolvimento, o canto gregoriano foi deixando de ser estudado. O que é o canto aí melismático? Então, o canto melismático é exatamente isso. Exatamente essa partitura aqui é uma partitura moderna, notação moderna. Percebam que há diversas notas para serem cantadas. Vocês veem aqui agora, né? Há diversas notas para serem cantadas na sílaba E. Como é que canta isso daqui? Certo? Então há diversas notas para serem cantadas dentro da sílaba E aqui, certo? Isso era um canto melismático. O que o Tropos fazia? Ele pegava cada nota dessa e colocava uma sílaba, inventando-se um texto, com o pretexto de tornar a melodia um pouco mais fácil das pessoas memorizarem. Justamente tendo um texto, fica um pouco mais fácil de memorizar.
Então isso aqui é um exemplo do Tropos do Kyrie 2. Kyrie fons bonitatis pater ingenite, aquo bona conta procedunt eleison. Então se fazia isso para todo o Kyrie. Isso acabou depois, com esse formato de tropos, perde-se totalmente a riqueza da rítmica e também aquela beleza que tem toda, como é que eu posso dizer? O canto gregoriano é um canto muito ligado, então toda essa ligação que tem entre as notas aqui se perde quando está cantando em forma de tropos, porque você começa a cantar cada nota por nota, certo? Então aquela beleza de todo um canto um pouco mais ligado se perde. A rítmica também se perde. Aqui, enfim, como é que eu posso dizer? Tem toda uma análise rítmica aqui. É possível analisar tempos binários, ternários dentro disso daqui. Quando você transforma em canto monossilábico, em tropos, você perde completamente a riqueza da rítmica. Então, inclusive, na interpretação se perde. As sequências eram uma variação dos tropos, com base em textos que eram feitos. Então, o que a gente conhece de sequências hoje? Victor me Pascale Laudis, da Páscoa, Veni Sancte Spiritus, Pentecostes, Laudationem Salvatorem, da festa de Corpus Christi, Dies Irae, da Missa dos Mortos. Stabat Mater, Stabat Mater foi uma sequência que foi acrescentada depois, em 1727, se não me engano, é uma sequência posterior. Mas o texto é mais antigo. O texto do Stabat Mater, se não me engano, ele é atribuído a Jacopone de Todi, de 1300 e pouco. Mas a sequência Stabat Mater só foi instituída na missa de Nossa Senhora das Dores em 1727. Então, tinham-se também diversas sequências. Foi justamente o Concílio de Trento que suprimiu essas sequências, justamente para tentar uma certa restauração do canto gregoriano, e manteve só essas 4. Bom, como causas menores para a decadência do canto gregoriano, podemos citar ainda a atribuição arbitrária de duração desigual às diversas formas de notas, em consequência da ignorância das origens da notação gregoriana, mutilação e arrastamento das melodias na sua execução, e o Renascimento, que com o seu total desprezo por tudo quanto era medieval, acabava, inclusive, desprezando o canto gregoriano. Os manuscritos de tradição oral. Então, eu comentei que o surgimento da escrita no canto gregoriano acabou contribuindo para a decadência do canto gregoriano. Como é que eram esses manuscritos? Desde o início da igreja, o canto gregoriano era ensinado principalmente nas abadias e monastérios, por meio da tradição oral, isto é, os monges mais velhos ensinavam os monges mais novos. Com o passar do tempo, métodos para tornar o aprendizado mais fácil foram se desenvolvendo aos poucos. Surgiam, então, os primeiros manuscritos. Em diferentes épocas e lugares surgiam escolas que procuravam tornar estes ensinamentos orais em escritos. Desta forma, vários tipos de notações gregorianas começaram a surgir, sendo os mais antigos do século VIII ou IX, e os mais recentes do século XIV. Então aqui vocês podem ver alguns neumas, certo? Essa é a notação que nós usamos hoje, a notação quadrada, correto? que surge aonde a notação quadrada aí? Surgiu com Guido de Arezzo. Ah, ele que vai fazer isso? Sim. Tá, no século, então, você disse Guido de Arezzo é 14, é isso? Não, Guido de Arezzo é medieval. Ah, é anterior. Sim. Depois eu pego a data aqui, a gente vai tratar um pouco sobre ele mais para frente. Então aqui nós temos, cada escola, quando começou a surgir a escrita, fez seu padrão de escrita. Então tinha a escola de São Galo, por exemplo, o puntum, notação que nós usamos hoje, é um quadrado, aparecia como um puntum e aqui um pontinho mesmo, ou como um traço, que aqui significava vírgula, certo? A escola de Metz de um outro jeito, na França, Benevento e Aquitânia. Então, todos esses manuscritos antigos depois foram estudados pela escola de Solesmes. E foi através desses manuscritos que foi feito os livros de Gregoriano que nós conhecemos hoje. O Liber Usualis, Graduale Romano, Antifonário, tudo. E foi através justamente desses manuscritos que a escola de Solesmes fez um estudo bem interessante. Vou até tratar um pouco por cima, que eu queria até, inclusive, ter visto um pouco mais sobre essa história da restauração, mas eu não consegui ler tanto quanto eu queria.
mas pelo menos eu vou dar um breve histórico sobre a restauração. Então aqui tem mais alguns exemplos da notação de Sangalo e da notação quadrada, certo? Então essa aqui, mais alguns exemplos dos manuscritos antigos, essa aqui é a notação moderna. Como é que a gente canta esse gradual? Justus palma florebit. Antigamente só tinha aqui o texto e alguns neumas aqui em cima, certo? Não havia, portanto, indicação do tom, né? Não havia indicação do tom. Era de memória. Era de memória. Isso aqui, por exemplo, é um trabalho que foi feito pela Escola de Solesmes. Isso aqui é uma página do Graduale Triplex que ele parece uma confusão, né, para quem está cantando. Porque aqui tem o texto, tem uma notação, que é da Escola de Sangalo, tem a notação quadrada, que é usual hoje, e tem justamente a notação da Escola de Laon em cima também. Então você não tem como ter dúvidas, né? Às vezes a gente está cantando com um graduale romano, com um liber usualis, às vezes você puxa, será que isso aqui é um salicus mesmo? Será que isso aqui é um neuma desagregado? Como é que você tira a dúvida? É justamente olhando essas indicações dos manuscritos. Uma vez eu comentei com alguns professores lá da escola Saint-Grégoire na França, que tinha algumas dúvidas quando você olhava, você não sabia o que era. E a indicação deles foi justamente isso. Procura ver no Graduale Triplex as indicações dos manuscritos antigos. E você vai saber se é um sálico, se é um escânico, se é um neuma desagregado, se é uma outra coisa. Tudo bem? Então, isso aqui é mais a título de curiosidade de alguns trabalhos mais modernos. Guido de Arezzo. Guido de Arezzo viveu de 992 a 1050, foi um monge beneditino e regente do coro da Catedral de Arezzo na região da Toscana. É considerado o pai da música por ter desenvolvido o método de ensino de música através da partitura. Também deu origem ao nome das notas musicais, a partir de um hino da festa de São João Batista. Além da partitura, também inventou o método da mão guidoniana, onde cada espaço entre os dedos da mão correspondia a uma nota musical. Então ele criou um método, que a gente vai ver depois uma ilustração, onde cada falange do dedo era uma nota. E você conseguia, a partir daqui, tentar reproduzir uma certa música. Esse aqui é o hino que eu faço referência, o hino da festa de São João Batista. Então, isso aqui, para quem não conhece, isso aqui é uma clave de Fá, certo? No canto gregoriano. Isso aqui é uma clave de Fá. Toda essa linha aqui, todas as notas que aparecem nessa linha é uma nota Fá. Então, logo abaixo eu tenho a nota Mi, Ré e Dó, certo? Então, a primeira nota aqui é Dó. O hino começa com Ut, certo? Depois Ut acabou virando Dó. Ressonare fibris já aparece na nota Ré. Mira gestorum, a primeira sílaba aparece na nota Mi. Famulitorum na nota Fá. Solve polluti, primeira nota em Sol. Labi reatum aparece na nota Lá. E Si seria a última nota, vem de Sancte Ioannis, S-I, certo? Então, conforme esse hino ia se desenvolvendo em cada inciso, a nota seguinte começava justamente numa nota diferente. Foi daqui que surgiu o nome das notas musicais de hoje. O que significa o texto? Para que teus servos possam, com suas vozes soltas, ressoar as maravilhas de vossos atos, limpa nossos lábios impuros, ó São João. Então, este aqui é o hino. Segunda nota Ré, Mi, Fá, Sol, nota Sol e Lá. Isso aqui é um hino gregoriano. Então vocês podem notar que tem um texto em forma de poema. Existe um texto em forma de poema, certo? E a mesma melodia é usada para cada verso. Isso que caracteriza um hino gregoriano. E a cada estrofe vai se repetindo a mesma estrutura. Do, Ré,
cada nota. Como cada inciso segue com uma nota diferente, a partir daí foram tomados o nome das notas musicais, certo? Isso aqui é uma ilustração da mão guidoriana, que era uma estrutura que ele montou. Sinceramente, eu procurei entender, mas eu não consegui achar literatura que me explicasse como é que funcionava. Mas tem uma ilustração aqui, de como era o método da mão guidoriana. Bom, sua principal mais conhecida obra musical, de Guido de Arezzo, de seu tempo, foi o Micrólogos, um livro onde ensinava a técnica de aprendizado através das partituras e também tratava sobre teorias e análises musicais, principalmente de órgão. Então, antes de entrar na parte da polifonia da igreja, essa estrutura aqui foi a estrutura que Guido de Arezzo utilizou para escrever de forma mais precisa as notas musicais. Então ele fez o quê? Criou 4 linhas, certo? E sobre cada linha ele destinava uma clave, uma chave, que era para você codificar tudo que vinha escrito depois. Então você fixando uma nota aqui, você conseguiria depois fixar todas as outras, no intervalo que você quisesse. Com isso você conseguia fixar a melodia que você queria, qualquer que seja. Podia ser esse hino de São João, podia ser um outro hino, um subtum presidium, qualquer outra música que quisesse escrever. Então esse foi o sistema que Guido de Arezzo acabou inventando. O Guido de Arezzo, ele sistematizou as 7 notas musicais ou até então não eram divididas em 7? Básicas, 7 notas básicas. Sim, o que acontece? Se cantavam, então as notas musicais existiam, certo? O que ele fez foi dar um nome para cada nota, para cada nota, certo? E sistematizar um jeito de escrevê-las. Os cantos já eram cantados, os intervalos podiam ser diferentes. Às vezes podia cantar um outro lugar podia cantar um pouco mais grave, um pouco mais agudo, mas a melodia em si era a mesma. Entendeu? O que ele fez foi só sistematizar para tornar isso um pouco mais fácil o aprendizado mais para frente. Tudo bem? Bom, com uma forma de escrita um pouco mais sistematizada, começou o quê? O ensino começou a ficar um pouco mais simples, mas isso aqui já é uma parte um pouco mais moderna do gregoriano, mas como existiam muitos tropos, muitas coisas aqui que vocês veem, por exemplo, neumas, como aclives e esses demais tórculos, todos esses demais ligados eram escritos no início só com puntums. Então era pá, 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 pá. Um quadrado para cada nota. Então aqui o canto ficava completamente quebrado, entre aspas. Tudo bem? Com uma estrutura também mais fácil de escrita, onde você sabia identificar cada nota, ficava mais fácil também o surgimento da polifonia. A polifonia já começou a surgir na Idade Média, no princípio mesmo, havia cantos já polifônicos, mas com a estruturação de uma escrita ficava mais fácil também a composição do canto de polifonia. Com o desenvolvimento da polifonia, o canto gregoriano acabou cada vez mais posto de lado, começando a surgir os órgãos paralelos, oblíquos, melismáticos e, por fim, os motetos. Então, outra causa da decadência do canto gregoriano, como eu tinha dito, foi o surgimento da polifonia, que começou a ser usada na liturgia. E aqui tem um exemplo de órgão paralelo. Notem que aqui segue aquela estrutura um pouco de tropos, que era uma nota para cada sílaba. E todo o desenvolvimento polifônico também começou a ser feito dessa maneira. Então vejam só. Ele é chamado de órgão paralelo porque tem uma vox principalis, certo? E tem uma segunda voz. E eles vão andando sempre paralelos. Então isso aqui é um exemplo de polifonia primitiva, certo?
muito baseada já. E aí eles já estavam fazendo essas notinhas ovais. Não, antigamente era tudo aquele pontinho quadrado. Sim, Ah, tá. Agora que reproduzido. sim. Isso aqui é uma partitura já moderna, né? Aqui quando você fala polifonia, foi uma das causas, outras que influenciou na decadência do gregoriano, mas aqui é decadência no sentido do não uso, né, do desuso do gregoriano. Sim, do desuso do canto gregoriano. Quando que o gregoriano decaiu em si. Um outro exemplo de um órgão oblíquo, eu vou primeiro mostrar para vocês a versão gregoriana, normal, e depois a versão polifônica, a partir do órgão. Guardem bem a melodia da Aleluia. Certo? Agora vejam Você sabe onde está essa peça? essa a gente peça cantou aqui. essa letra recentemente, mas era outra música, né? Angelus Alta Capela. Não sei. Deve ser Essa aqui é da Páscoa. A semana da Páscoa, a capa da Páscoa. Sim, deve ser uma das missas da oitava mesmo. Isso aqui. A mesma peça gregoriana. Certo? Então isso aqui é um exemplo de órgão oblíquo. Então toda essa forma de cantar que foi feita acabava tirando um pouco da riqueza rítmica que tinha o canto gregoriano. Então aqui, principalmente a parte rítmica. É difícil tratar um pouco porque
vocês precisam ter um pouco de noção de ritmo gregoriano, mas é possível ver, não sei se vocês conseguem ver bem aqui, vou tentar dar uma indicação. Aqui, por exemplo, nós temos um tempo ternário, aqui um binário, aqui outro binário, aqui outro tempo binário. Toda a forma como você vai executar essa música, tentando marcar sempre os primeiros tempos, tentando dar destaque para os primeiros tempos, cantando com mais leveza os tempos binários e os tempos ternários, dá uma leveza e uma beleza para o gregoriano, que esse tipo de música aqui, apesar da beleza que tem, por causa da polifonia, que a polifonia dá, mas considerando simplesmente a vox principalis, que era a melodia gregoriana, se você só ouve a melodia gregoriana como está sendo cantada aqui, ela não tem a mesma riqueza que tem como estava sendo cantada lá. Então, isso que eu quero dizer, que a polifonia acabava tirando a beleza e acabou trazendo um pouco a decadência do canto gregoriano. Tudo bem? Também não é, porque acho que é mais fácil para a pessoa gostar da polifonia do que de perceber essa variação sutil no gregoriano. Sim. Né? E também, não aqui ainda, mas mais para frente também, a polifonia, tem que se tomar cuidado com a composição da polifonia, porque houve-se abusos depois que fizeram justamente... Porque qual que é a finalidade do canto gregoriano? Fazer com que os fiéis prestem mais atenção no texto e aproveitem a melodia para meditar sobre o texto que está sendo cantado. A polifonia mais para frente acabou gerando alguns abusos, onde teve missas ou motetos com 20 vozes, 40 vozes, e a gente vai ouvir depois mais para frente, onde você não conseguia mais entender o texto, porque imagina 40 vozes distintas cantando o texto. Às vezes estava um texto mais na frente, outro, inclusive tinham, a gente vai tocar outra peça aqui depois, músicas medievais no começo, que era inclusive para motetos, que tinham o quê? 3 linhas, mas cada um cantando uma letra diferente. Então, você não entendia absolutamente nada. Simplesmente era a melodia pela beleza da melodia. Bom, depois ainda teve um outro tipo de órgão, que era um órgão melismático. O grande expoente desse tipo de órgão foi a escola de Saint-Martial, né, em Limoges, na França. A escola de Saint-Martial, até um parênteses aqui, essa escola aqui ela tinha uns manuscritos bem antigos de várias sequências. Depois, quando o Concílio de Trento acabou suprimindo essa sequência e mantendo só 4 em algumas missas do ano litúrgico, embora Trento tenha feito isso, é possível achar algumas dessas sequências ainda hoje no canto select. Pega Salve Dies Dierum, por exemplo, para Páscoa. Peguem também Ave Maria Virgo Serena, que foi uma composição em forma de sequência. Aquela de Natal, Letabundus também. São justamente sequências que estão no canto select hoje, mas que também estavam... Vieram de São Marcial? Sim, os manuscritos são de São Marcial. A Ave Maria Virgo Serena então é bem antiga. Não, a Ave Maria Virgo Serena não sei se ela veio especificamente de Limoges, só tomei como exemplo de sequência que está no canto select hoje. Mas várias dessas vieram daqui. Na biblioteca da Grande Abadia de São Marcial encontrou-se mais de 20 manuscritos sobre a música do tempo, dos quais 4 deles foram escritos dentro do mosteiro de São Marcial. Nesse tipo de órgão, praticamente, desaparece a relação nota contra nota. O desenvolvimento das vozes principais e organal começam a receber diversas notas dentro da mesma sílaba, tornando assim o canto muito mais ornado. Por esse motivo, esse tipo de órgão é conhecido também como órgão florido, o órgão melismático. Então, ouçam aqui um exemplo de órgão melismático. Percebem que sobre uma sílaba, eles congelam na sílaba e vão desenhando várias notas. Então esse aqui ainda tem um pouquinho. Engraçado, né? Porque teve-se um movimento de justamente suprimir os melismas, né? Inicialmente, porque eles dificultavam o povo a lembrar. Então criou-se os tropos. E quando começou a surgir a polifonia, saíram disso, dos cantos uma nota para cada sílaba, certo? Daquele modelo meio tropal, de tropos,
e se mudou, voltando para um modelo meio melismático. Ok? Bom, os motetos foram a grande ponte entre o período medieval e o Renascimento. O Renascimento pode-se dizer que nasceu com os motetos. Esse estilo musical foi amplamente utilizado pelos compositores do Renascimento, alcançando seu apogeu com Tomás Luiz Victório e Palestrina. Então, alguns exemplos aqui de música medieval da Escola de Notre Dame. Isso aqui você já conhece: Polifonia Primitiva, Leoninos. Só tem um texto, Domino. Então, pela sílaba Dó, tem todo esse desenvolvimento. Agora, Mi. Isso é uma polifonia bem primitiva, depois foi desenvolvendo um pouco mais, Perrotin, percebam como que foi mudado com o tempo. Percebam os melismas. Perceba que tem uma voz que está fazendo uma espécie de chão, certo? Notas ligadas, e duas que estão brincando, fazendo melismas. Benedito. Um outro exemplo aqui para vocês. Senhor, eu fico curioso, como tanto tirar o melisma como exagerar o melisma acaba com qualquer caráter de oração. Né? Sim. É uma boa oração. Ou quando você abusa do melisma, ou você tolhe completamente, você perde. Quando você tira o melisma completamente, a melodia fica seca, completamente seca. Quando você abusa do melisma, você perde o contexto da oração. Esquece do texto e fica só prestando atenção na variação da melodia. Isso aqui, por exemplo, é engraçado. Não tem, quando você pega alguns CDs para ouvir, você não sabe nem qual é o nome da música, porque são 3 vozes cantando 3 letras diferentes. Então, uma voz está cantando uma oração Ortor Virentium, outra Virga Iese e outra Iesu Dulcis Memoria. Então, percebam.
também que naquela época não tinha livrinho para você acompanhar as letras, né? Da missa. Então imagina como que isso aqui era eficaz para os fiéis, em matéria de prestar atenção no texto da liturgia. Bom, com o tempo a polifonia foi usada com certo abuso, começando a surgir missas e motetos a 12, 20, 40 vozes, o que tornaram o texto completamente reconhecível. Então com 3 aí já não dá para entender. Isso porque eram 3 cantando em letras diferentes. Isso aqui, em tese, é o mesmo texto. Spem in alium, começa. Então isso aqui é um moteto de Thomas Tallis, uma execução. Essa peça tem 40 vozes. Como é que o compositor escreveu isso? Que texto eles estão cantando exatamente neste momento, paga um sorvete no final. Então isso aqui é um exagero. Imagina vários professores e não Sim. Bom, então só fazer uma ressalva, mas nem por isso, claro que essa é uma polifonia exagerada, mas a polifonia é aprovada pela igreja para os auditores. Sim, inclusive, como é que, vou tratar aqui mais para frente, mas como é que começou essa restauração? Primeiro, tolhendo esses abusos. Onde começou? No Concílio de Trento. Então, o Concílio de Trento já tentou suprimir essa questão das milhares de vozes, justamente visando, relembrando sempre o princípio de que o canto é para que os fiéis se atentem ao texto sagrado. Então, mas era possível fazer polifonia com várias vozes, onde se percebia. Inclusive a gente vai ver exemplos depois, com Palestrina, por exemplo, que foi o grande expoente dessa época, mostrando como era possível fazer polifonia, mantendo uma certa ordem. Ok? Bom, então, tendo tido todo esse cenário que vocês acabaram de ver, o canto gregoriano estava em decadência. Era necessário fazer uma restauração. Pode-se dizer que a restauração da música na igreja começou com o Concílio de Trento, em 1545, que além de combater a reforma protestante, tratou também sobre alguns aspectos musicais. O concílio suprimiu o uso abusivo dos tropos e principalmente das sequências. Das sequências sobraram apenas 4, Victim e Pascale, Veni Sancte Spiritus, Laudacim e Dies Irae, que eu tinha comentado com vocês já. Em 1727, acrescentou-se o Stabat Mater, a sequência Stabat Mater na missa de Nossa Senhora das Dores, tem festa de 15 de setembro. Condenou também o uso dos motetos com um número excessivo de vozes, afirmando que o principal seria o entendimento claro do texto. Palestrina foi um dos grandes incumbidos de mostrar como era possível. Ele trabalhava no Vaticano? De onde que ele era, Chito? Do Vaticano, era né? do coral da Capela Sistina. Isso. E ele assim que o Papa de repente disse que ele era leigo. E o Papa decidiu que só poderiam trabalhar lá clérigos. O coro era só de meninos e adultos. Então ele foi demitido, né? E aí ele arranjou um emprego no seminário dos jesuítas de Roma.
Ele foi professor, lá estima-se que ele foi professor do Tomás Luiz de Vitória. Ah, interessante. Em Palestrina, na Itália, inclusive, eu tive a felicidade de estar por lá. Eles têm só fazendo um parênteses, né? Eles têm uma biblioteca impressionante em memória de Palestrina. Nossa, bem interessante mesmo. Bom, aqui um exemplo para vocês de uma Ave Maria composta por Palestrina a 8 vozes. É possível entender o texto, percebam isso. Então, apesar de ter várias vozes cantando simultaneamente, é possível ouvir o texto cantado de forma una, né? Sabia fazer a composição voltada para o texto. Percebam como a palavra Jesus é bem composta aqui, tem um destaque, com notas longas e depois com ornamentos nas vozes mais agudas. Então nas missas que a gente costuma ouvir também, sempre Jesus, Cristo, sempre tem uma melodia especial, um destaque na composição. Em Hans Leo Hassler, Palestrina, Vitória, vários. Porque o texto é o principal. Aqui um exemplo de que a polifonia podia ser bem usada na liturgia, certo? Bom, já finalizando um pouco essa parte da história do gregoriano, então o primeiro momento, que a gente pode chamar de restauração, veio com o Concílio de Trento, né? E um momento bem posterior veio com Solesmes. Solesmes é a abadia de São Pedro de Solesmes, na França, foi um grande responsável por todos os livros que nós temos hoje para canto gregoriano. Eles fizeram um trabalho exaustivo e de análise dos manuscritos antigos, de documentação, inclusive tem uma biblioteca de microfilme absurda também. Eu não lembro agora o número exato, mas existia uma série de microfilmes de vários manuscritos antigos. E todo ano eles publicam, tem um livro que eles publicam todo ano com os novos estudos que eles fizeram a partir dos manuscritos antigos. Então, todo ano é lançado uma edição sobre isso. Bom, o principal, quem começou essa volta foi justamente Dom Prosper Guéranger, que ele era de Le Mans, e começou a examinar os manuscritos antigos. Em 1880, Dom Poitiers publicou a sua célebre obra As Melodias Gregorianas, segundo a tradição. Dom Poitiers, para quem conhece um pouco, foi um grande responsável
por também fazer uma harmonização digna para acompanhamento em órgão, né, do canto gregoriano. Então, se vocês pegam o Liber Usualis ou o Graduale Romano comitante órgano, toda aquela harmonização feita por Solesme foi feita por Dom Poitiers. Ele que é o grande responsável por isso. Em 1883 é publicado o Liber Gradualis para as missas. O que é o Graduale? É a compilação de todas as partes móveis, que é introito, gradual, aleluia, ou trato, dependendo da época do ano, ofertório e comunhão, para cada missa do ano. Então, vocês acham que o Liber Usualis que a gente usa hoje, o pessoal do coro, aquele calhamaço de quase 2.000 páginas, aquilo é só um resumo, certo? Por exemplo, o Liber Usualis não tem as missas, o próprio de cada missa, por exemplo, da quaresma. Cada quaresma, cada dia da quaresma tem uma missa própria. E o Liber Usualis, por exemplo, não tem, só mostra as de domingo. O Liber Usualis é um resumo justamente do Graduale Romano e do Antifonário. O Antifonário, ele foi feito para o ofício divino. Foi publicado em 1891, a primeira edição, com os estudos de Solesme. Então, todo o ofício divino, laudes, matinas, vésperas completas, tudo que é cantado e rezado, foi feito, a primeira edição foi feita em 1991, por Solesme também. Em 1989, Dom Moquerot, discípulo de Dom Poitiers, lança a famosa publicação solemniana Paleografia Musical, na qual defende a obra de restauro de Dom Poitiers, reproduzindo pela fotografia os manuscritos, para permitir ao mundo conhecedor seguir os trabalhos da restauração, e consegue destruir, no plano científico e artístico, o crédito da edição mediciana, cujo privilégio havia sido renovado ao editor Costello e Ratisbonne. Em 1890, Dom Moquerot fundou o ateliê Paleografia Musical, no qual Dom Gajar se tornou o seu principal colaborador. Então, esses nomes, Dom Guéranger, Poitiers, Moquerot e Dom Gajar, são os grandes nomes dessa restauração feita por Solesme. Dom Guéranger tem um trabalho muito interessante que ele traz um comentário com base no canto gregoriano. Não, perdão, estou confundindo. Dom Guéranger escreveu um comentário ao ano litúrgico inteiro. Então ele pegou cada peça do ano litúrgico e traçou um comentário aos introitos, aos graduais, para o ano litúrgico inteiro. Inclusive tem uma parte que talvez num futuro a médio prazo, a longo prazo, eu queria dar também, que uma parte desse comentário é justamente sobre Nossa Senhora no ano litúrgico. Um negócio bem interessante. Mas enfim, Dom Guéranger fez essa compilação e Dom Gajar tem vários trabalhos comentando as peças cantadas. Então ele pega, por exemplo, um introito, um gradual que seja, e ele vai traçando alguns comentários, como é feita a melodia, como ela se desenvolve, qual é a mudança de modo, qual é a intenção do autor, como a circunstância também litúrgica. Estamos no tempo do, sei lá, no tempo do Natal. Ele pega, por exemplo, aquele introito Puer, ou então Dominus Dixit ad me, mostra a gravidade, como é Deus Pai falando. Só tem 2 introitos no ano litúrgico, onde Deus fala, que é justamente Dominus Dixit ad me e Resurrexi, que é Nosso Senhor falando na Páscoa. Então ele traz um comentário impressionante, bem feito mesmo, muito bonito. Recomendo bastante a vocês. Se não me engano, um dos livros que é mais fácil de conseguir é La plus célèbre Mélodie Gregorienne, de Dom Gajar, vale bem a pena. Em 1903, São Pio X confia a uma comissão especial em Roma a redação de uma edição oficial, baseada no trabalho de Solesme. Essa edição, chamada Vaticana, por ter saído da imprensa do Vaticano, permaneceu em 1907 com Graduale e em 1912 com Antifonada. Então, foi feita depois uma edição Vaticana, encontra-se até livros para comprar hoje, dessas edições. Mas essa edição Vaticana ainda teve algumas coisas estranhas, porque eu até comento mais para frente. Um decreto da Sagrada Congregação dos Ritos, datado de 2 de abril de 1911, autorizou Solesme a empregar na edição Vaticana sinais rítmicos, cuja autenticidade é indiscutível. É sob essa forma que ela é geralmente mais utilizada, embora em certos meios prefiram ainda a edição Vaticana pura, ou seja, sem sinais complementares de espécie alguma. Então, a primeira edição Vaticana que saiu não tinha, por exemplo, indicações rítmicas, como, por exemplo, os ictus. Então, era simplesmente nem ponto, nem nada. Nada. Só as notinhas. Só as notas.
Isso, inclusive, para quem ouve um pouco, acompanha a escola também italiana de canto, tem a escola, hoje, a principal que eu com coro sigo é a escola de Solesme, né? O método de Solesme para canto gregoriano, mas a escola italiana tem outro coro. Então, por isso que a gente ouve, por exemplo, algumas melodias gregorianas do site do Vaticano, algumas filmagens do Vaticano, a interpretação é um pouco diferente. Também com base um pouco na edição Vaticana. Bom, depois dos trabalhos de Chantier, em 1859, e dos de Dom Potier, Dom Monquerot publica a importante obra Le Nombre Musical Grégorien, em 2 volumes, nos quais estuda o ritmo da melodia, o ritmo da palavra latina e, finalmente, o acordo entre a melodia e o texto latino. Então, lembro que até quando uma vez me convidaram lá em Itu para dar um curso lá no final de semana sobre música medieval, né? E eu peguei até alguns livros para mostrar para o pessoal que muitos livros dizem que o gregoriano não tem ritmo, é um ritmo livre, mas isso não é verdade. O gregoriano ele tem um ritmo, e Dom Monquerot ele escreveu esse trabalho, Le Nombre Musical Grégorien, em 2 volumes dessa grossura, principalmente para tratar um tratado sobre rítmica. É bem interessante, para quem quiser se aprofundar um pouco no assunto, vale bem a pena. A projeção da escola de Solesme e a difusão do método da interpretação tiveram, sobretudo, na primeira metade e parte da segunda metade do século XX, uma enorme expansão, devido à criação de escolas, entre as quais são de salientar o Instituto Pontifício de Música Sacra, em Roma, e em Nova York, Instituto Gregoriano de Paris, também. A este último estiveram ligados, em França, a maior parte dos centros de estudo gregorianos de província, que se fundaram desde então. O diretor do Instituto Gregoriano de Paris, o Sr. Guénin, retomando a tese de Dom Monquerot, publicou Précis rythmique grégorienne, em fascículos, nos quais mostra a perfeita consonância com as leis que regem a interpretação da música, sob todas as suas formas. Dom Gajar, por seu turno, publicou várias monografias, séries de artigos na Revista Gregoriana, em 1951, o Método de Solesme. Então, isso aqui era um pouco que eu tinha preparado sobre a história do canto gregoriano. Dúvidas? Não? Vamos rezar então? Pai, Espírito Santo, amém. Vamos encher de graça convosco, que sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso Jesus cristãos, rogai por nós. São José, Rogai por São nós. Gregório, Rogai por nós. nossa alegria.